Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o portal ITV CM7 Brasil. Estamos ao vivo, diretamente da sede do governo do estado do Amazonas, onde o governador Wilson Lima convocou a imprensa, está concedendo uma coletiva de imprensa para falar sobre medidas de suporte à indústria e o comércio durante a estiagem agora aqui no estado do Amazonas. Estiagem essa que deve, infelizmente, ter um impacto muito grande sobre a economia, o comércio por conta da seca dos rios. A gente vai acompanhar a fala do governador e já nós voltamos para comentar esse assunto. Setores produtivos da indústria e do comércio em relação com os impactos do período de estiagem deste ano. Nós devemos ter um 2024 difícil, né? Tudo indica que nós teremos uma estiagem muito parecida com a do ano passado ou um pouco mais severa. Esse ano nós nos antecipamos e desde o início do ano, desde janeiro, fevereiro, que nós estamos fazendo essas tratativas com o governo federal, antecipando algumas ações, e aí nós sabemos que quando nós temos um evento climático dessa grandeza, nós temos problemas humanitários, porque muitas comunidades têm dificuldade de ter acesso ao alimento, de ter acesso à água potável. Outro aspecto é o ambiental, por conta do desmatamento e também dos focos de queimadas. Nós, há pelo menos um mês que nós estamos com um efetivo de mais de 300 homens atuando aqui na região metropolitana e também no sul do Amazonas. Temos homens do nosso corpo de bombeiro, das brigadas municipais que foram treinadas pelos nossos homens do corpo de bombeiro aqui da capital, e também homens do Preve Fogo, que é do Ministério do Meio Ambiente. E o outro fator é o fator econômico. E eu volto a repetir o que eu tenho falado nos meus discursos, que se a gente não tiver o fator econômico resolvido, nenhum outro setor se desenvolve. A gente não consegue desenvolver política de proteção ambiental e a gente não consegue desenvolver as políticas sociais. É por isso que eu tenho me preocupado muito com a atividade econômica, porque a atividade econômica gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento. O cidadão que está empregado lá no distrito industrial ou está empregado no comércio, ele tem a possibilidade de ter um plano de saúde, ele tem a possibilidade de ter um plano em que garanta o filho dele numa escola particular, ele tem atendimento médico dentro das empresas, e tudo isso ajuda a desafogar os órgãos do Estado, que já são muito demandados, principalmente aqui no estado do Amazonas. Então, hoje, nós estamos tomando aqui algumas medidas, dentre elas, a nossa Procuradoria-Geral do Estado está acionando o CAD, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica, contra as cobranças da taxa de pouca água. Tem empresa que está cobrando $5.900 a mais pelo container que vai chegar aqui no estado do Amazonas a partir de agosto. E aí eu nem preciso falar muito aqui para entenderem que isso é um abuso. São empresas que faturam e faturam muito, trazendo os insumos para a Zona Franca de Manaus, também saindo com os produtos daqui, e no momento em que a gente mais precisa, no momento em que a gente precisa de ajuda, essas empresas vêm colocar uma carga a mais sobre os nossos ombros. É por isso que eu desconfio muito quando o mundo diz que está interessado em ajudar a Amazônia. Cadê o mundo para ajudar a Amazônia? A manifestação que as empresas dão neste momento, essas empresas, é de explorar, porque isso é exploração e isso é abuso, e a gente não vai permitir que isso aconteça. Então, a nossa Procuradoria-Geral está fazendo esse acionamento e a gente vai procurar todas as instâncias que puderem nos dar o apoio necessário. A Assembleia Legislativa está entrando conosco nessa ação, assim também como as instituições representativas do comércio e também da indústria, para que a gente possa evitar que isso aconteça, porque, no final das contas, quem vai acabar pagando essa conta é o consumidor, porque o empresário vai ter que repassar o custo de alguma forma. E a outra medida que nós estamos tomando, nós estamos baixando hoje um decreto
fazendo o parcelamento do pagamento de tributos e contribuições, ICMS, FTI, Fundo de Promoção Social. E aí eu estou com o Alex Del Giglio, que é o nosso secretário de Fazenda, ele vai explicar um pouco, né, como é que vai ser feito esse parcelamento. Então, por favor, Alex. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de cumprimentar o governador do Estado, cumprimentar todos os representantes do comércio, da indústria e os colegas secretários de Estado. Basicamente, o decreto ele é bem simples e, como adiantou o governador Wilson Lima, o escopo do decreto, o objetivo, é postergar parte do pagamento do tributo 45 dias. Ou seja, você tem o vencimento original do tributo, 50% será pago no vencimento original e os outros 50% serão prorrogados por 45 dias. Inclusive, tem nessa tela um exemplo ilustrativo. É importante mencionar, antes de falar do exemplo, que sem o decreto, 100% do ICMS é pago no vencimento original. Lembrando que não é só o ICMS, como adiantou o governador, é o ICMS, todos os fundos e contribuições. Eles vão entrar na mesma sistemática. Então, por exemplo, eu tenho o desembaraço, o que importa é o débito vencendo, ou seja, o vencimento do tributo. Então, por exemplo, eu tenho um desembaraço em junho, o vencimento 15 de agosto. Eu vou ter que pagar 50% no vencimento ordinário, 15 de agosto, e os outros 50% eu terei um prazo adicional de 45 dias. E aí a gente colocou 4 exemplos ilustrativos, até porque o decreto vai valer para os vencimentos, ou seja, para os débitos vincendos nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Por isso, esses exemplos ilustrativos compreendendo esses meses. Lembrando, de novo, né, que, por exemplo, agosto, o desembaraço ele já foi feito, ou seja, ele já vai entrar nesse benefício. Então, por exemplo, fiz o desembaraço em junho ou julho, vai vencer agora em agosto, já está dentro do benefício e o contribuinte vai ter a prerrogativa, a discricionariedade de pagar 50% no vencimento ordinário, 45 dias, e mais 50% com prazo adicional, com a dilação de prazo de mais 45 dias. Obrigado, Alex. É claro que se o empresário no dia 15 de agosto quiser pagar 100%, não tem problema, tá? Bom, eu vou passar agora aqui a palavra para o Ralph Assayag, que também tem nos ajudado muito nessa construção aqui, representando o comércio. Em primeiro lugar, senhor governador, pela primeira vez nós estamos vendo essa atitude, uma atitude que nós realmente precisamos de ter coisas para podermos comprar, inclusive, um pouco a mais, caso a estiagem seja maior, não devem de faltar produtos como aconteceu no ano passado. E esse 50% no dia do pagamento e 50% fazendo esse acréscimo do tempo de pagamento da segunda parte, dos outros 50%, vai dar uma diferença muito grande. Então, primeiro, realmente, o parabéns. Segundo, pela parte dos contêineres que realmente estão nos cobrando em torno de $5.000 e $5.900. Para os senhores terem uma noção, o que vão arrancar do nosso estado, se eu colocar um navio com 3.000 contêineres, vão tirar $15 milhões, ou 75 milhões de reais no acréscimo somente, no acréscimo dos $5.000. Isso daí vai sair dos bolsos de todos os amazonenses desse estado. É muito ruim isso acontecer. E aí é um trabalho que está sendo feito do governo do estado, com todos nós, para ver se a gente consegue reduzir ou evitar esse tipo de pagamento que vai sair do bolso de todos nós. Então, parabéns pelo trabalho que está sendo feito e também aquilo que nós comentamos e que, se possível, com todo o cuidado que está tendo, inclusive, a Secretaria de Fazenda e o próprio Alex, falando sobre se o acréscimo que vai ter, se nós poderíamos deixar essa parte do imposto
reduzido ou um imposto que não fosse pago desse acréscimo, que é um absurdo, também contribuiria muito para que a gente trouxesse um impacto menor para o bolso, principalmente daquele cidadão que recebe o seu salário mínimo, que cada vez mais, quando a gente diz que um salário mínimo de R$ 1.500, ele simplesmente, num acréscimo desse que vai acontecer dessa taxa, vai como a pessoa estivesse recebendo só 1.200. É muito ruim para a gente, é muito ruim para o comércio. E nós precisamos de dar emprego e nós precisamos de crescer lojas num momento desse que tanto nós, como já foi dito pelo governador, trazemos durante o ano todo com essas empresas e, de repente, nesse momento, eles aumentaram em 5 mil e 5.900 dólares. Então, eu só tenho que agradecer, porque durante esses anos todos eu nunca vi essa vontade do governo de estarmos com a gente, com todos nós, tentando solucionar um problema que é muito, muito sério. Obrigado. Obrigado, Ralph. Com relação a esse imposto sobre essa taxa, né, nós estamos estudando aqui com a Secretaria de Fazenda e a gente precisa entender como é que essa cobrança vai ser caracterizada, se ela é caracterizada como frete ou não, se é taxa adicional ou qualquer coisa nesse sentido, mas o que tiver dentro das possibilidades legais do Estado que me for permitido, que não precisar passar pelo CONFAS, pode contar que a gente vai isentar. Alex. Como bem me lembrou o secretário Serafim, isso é importantíssimo. O sistema da Cefaz já está todo parametrizado, significa o quê? Que vai ser automático, ou seja, vocês não precisam entrar com nenhum ofício, nenhum requerimento, tá? Isso é importante. É automático essa cobrança, ou seja, você vai pagar 50% no vencimento e os 50% você... Agora, lógico, se você vai lá e escriturar pagando o valor total, vai aparecer o valor total. Mas, obviamente, todo mundo já sabe que é 50% no vencimento, 50% com dilação de 45 dias. O Adécio pediu aqui a palavra, também representando o comércio. Bom dia, governador. Desculpa, eu estou um pouco rouco, mas, de qualquer maneira, eu quero manifestar pela Federação do Comércio o nosso agradecimento explícito ao governador pela acolhida realmente e pela sensibilidade que teve em relação ao problema do comércio. E veja bem, eu sempre gostaria de mencionar o seguinte: o comércio, naturalmente, que é quem atende a população. E pelo fato de atender a população, governador, no momento em que os preços se deslocam, pelos custos que são provocados por esse momento de estiagem, a ira da população acaba olhando para o comércio como ele fosse realmente o responsável por todo esse aumento de preço que acontece. Na realidade, acontece porque é custo, e custo todas as atividades econômicas repassam. Essa é a realidade que a gente tem que entender. Então, nós queremos, mais uma vez, agradecer ao governador, agradecer à Cefaz com quem nós conversamos, agradecer à CETEC com quem nós conversamos e construímos realmente dentro do enfoque dessas preocupações, porque é exatamente do consenso, da sensibilidade, que nós conseguimos produzir as melhores soluções. Obrigado, governador. Obrigado, Adécio. Eu vou passar agora para o Antônio Silva, da FIAAN, representando a indústria. Bom dia a todos. Nós estamos aqui representando todos os segmentos que compõem a indústria amazonense, nas pessoas dos seus presidentes de sindicatos patronais. Tivemos essa reunião prévia com o governador, onde foram colocadas todas essas medidas que irão trazer um certo conforto para as classes produtoras como um todo. Mas eu queria fazer um reconhecimento, o reconhecimento que se faz a este governo que, quando assumiu, sempre teve uma interlocução muito forte, muito própria com nós outros aqui que estamos. Tanto comércio, tanto com a atividade primária e com a indústria propriamente dita. O Wilson, quando assumiu, tivemos essa e tivemos a oportunidade também de selecionar e indicar o primeiro secretário na gestão dele, que foi o seu Jório Veiga, que foi um gigante na pandemia. Depois, outros 3 secretários que eu não vou me delongar, e que hoje nós temos também o nosso professor, que é o nosso Serafim Correia,
trabalhando diuturnamente conosco nos processos, nas aprovações das reuniões do CONDAM, reuniões essas muito propositivas, com aumento de geração de emprego e renda, porque aí é o nascedouro do nosso processo econômico de uma forma geral. Que dali nós saímos e vamos para o caixa, para consolidar aquilo que eu chamo de PPB dos incentivos. E aí, este governador sempre atendeu a classe como um todo. Eu não vou fazer discriminação de comércio, de indústria e de atividade primária, não, com a ausência do Munir. Mas eu vou falar da proatividade. Nós tivemos várias questões que foram colocadas e eu vinha aqui, conversava com ele, 24 horas depois ele estava dentro da federação assinando um novo decreto. Tivemos agora os processos elementares, ficaram 8 projetos que nós vamos analisar pontualmente para darmos sequência. Esses processos, todos aprovados, geraram emprego e renda. Então, meu governador, receba aqui meu nome, em nome de todos os meus companheiros que compõem o Conselho da Federação das Indústrias, nos seus mais diversos segmentos, o nosso reconhecimento e os nossos parabéns. Jordano, nós estamos dentro. Não sei se é Micoscure, não sei qual é que vai ser, mas eu quero dizer que o segmento da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas está dentro. E hoje estão lá no Centro da Indústria, que a Mauri veio para cá, todas as autoridades federais, de porto, de aeroporto, e tudo discutindo também esse problema da estiagem. Muito obrigado, governador. Obrigado, senhor Antônio Silva. Deixa eu assinar aqui o decreto. Tem que assinar também. Que aplaude, não? Bom, agora a gente vai aqui montar aqui o nosso púlpito para a nossa coletiva de imprensa. Obrigado, pessoal.